usou esse dinheiro. E esse feedback, você que doou, vai receber e você vai dar uma nota, dizendo, olha, achei que essa instituição usou muito bem meu dinheiro. E a partir da nota das pessoas que avaliaram, a gente vai ter um ranking. Então a gente vai ver, olha, essa instituição que melhor responde, que dá o melhor resultado para o que foi investido. E dessa maneira a gente vai estar mais ou menos ajudando esse mercado a ficar, vamos dizer, mais transparente. Então as pessoas, quando forem doar, vão procurar quem são as instituições que dão um bom retorno para quem quer doar. Então isso é algo que a tecnologia permite. Você está falando do ovo de Colombo, justamente a internet é uma ferramenta muito prática. Porque a gente pode colocar lá a lista de todas as instituições, os dados, a gente pode estar mudando, alterando, a gente pode ter automaticamente esses sistemas de feedback, a gente pode ter informações colocadas online. Então é realmente um uso maravilhoso da internet. E os doadores também acabam configurando um banco de dados, não é? Pelo que eu entendi, eu disponibilizei um determinado material, então está lá o material disponibilizado e aí várias instituições vão ter acesso àquele material e aí uma delas vai entrar em contato comigo, vai se candidatar a receber aquele material e uma vez que eu tenha consumado a doação, eu vou lá e tiro o material da lista disponível e isso faz com que, enfim, seja muito mais ágil, acredito, esse processo. Exatamente, né? Exatamente. Você pode ter na sua casa, vamos supor, uma cama que você não queira mais. Quantos lares, quantas instituições que elas precisam dessa cama? Uma série deles. Então você se inscreve no site, declara que você tem essa cama e essas instituições vão poder olhar no banco de dados de objetos a serem doados que existe aquilo. Entram em contato com você por e-mail, e você é anônimo ainda, se você quiser, e aí, por sistemas, por internet, você vai saber, aquela instituição precisa. E nós vamos fazer mais. Por exemplo, em São Paulo, nós já temos uma parceria que permite que uma outra empresa chamada Agente Cidadão vá na sua casa, busque a cama e entregue na instituição. Isso sem custo nenhum para a sociedade. Então isso vamos dizer, uma vez que isso funcione, é uma maravilha, né? Que todo mundo não vai ter desperdício e quem precisa vai ter esse objeto. Você está falando dos bancos de dados, então tem um banco de dados de objetos, tem outro banco de dados de voluntários. Esse é um banco de dados maravilhoso, porque você pode ter você não tem eventualmente dinheiro para dar, você não tem um objeto para dar, mas você tem o seu tempo, você sabe que existe alguém carente que precisa de uma atenção de alguém num lar de senhores de idade, ou alguém que precise fazer uma tradução ou um trabalho médico. Você pode se inscrever, dizer o que você pode fazer, com quanto tempo, se você pode ou não pode ir na instituição, e a partir daí você cria um banco de voluntários. E as instituições que nós temos cadastradas conosco vão poder verificar e fazer depois essa ligação, dizendo, eu preciso desse tempo. E aí a gente tem a sociedade tentando, vamos dizer, consertar os problemas que ela oferece hoje. E é interessante também que às vezes você, como você disse, você não conhece as entidades, você não sabe para quem doar, você quer trabalhar, quer ajudar, mas não sabe para quem, aí você coloca lá o perfil, digamos, criança, jovem, saúde, Rio de Janeiro. E aí vão vir coisas como Saúde Criança Renascer e Refazer, quer dizer, 2 projetos que me vieram à cabeça rapidamente, mas coisas desse tipo, né? Quer dizer, o próprio portal se encarrega de te indicar aqueles que se enquadram no teu perfil, que pode ser idoso, pode ser assistência social, pode ser drogas, educação, não é? Exatamente isso. E um ponto muito importante é a idoneidade. A gente pensou um pouco, por que o brasileiro, apesar de solidário, ele ajuda muito pouco o outro? Por algumas razões. A primeira é por não saber como fazer. A segunda, por não saber quem são as entidades. E a terceira, por um medo também. Já tantos casos, né, ficaram conhecidos de mau uso do dinheiro, né, em doações. Então, no nosso caso, não são todas as instituições que no primeiro momento vão estar disponibilizadas para que alguém possa ajudá-las. Nós estamos sendo muito cautelosos e crescendo essa base de instituições a partir do momento que nós temos absoluta consciência de que elas são idôneas. Então, é o Conselho do Ajuda Brasil que aprova em cada momento quem são, quem não são. Então, nesse momento, nós temos aproximadamente 100 instituições. Vamos crescer durante esse ano para 200, 300 instituições. Ano que vem, possivelmente, 1000 instituições. Mas isso ainda é muito pouco. O Brasil tem muito mais do que isso. Mas nós fazemos questão de ter idoneidade para que quem quer ajudar tenha certeza que esse dinheiro que vai ser dado, ou bem, ou tempo, vai ser bem utilizado.
Ou seja, houve um crivo, houve uma seleção por profissionais, eu imagino, acostumados a lidar com o terceiro setor, eu acredito, dessas 100 instituições que vão crescer, né, como você disse. Exatamente, tem pesquisa e também tem o próprio Conselho do Ajuda Brasil, tem que autorizar uma a uma essas instituições. Em relação aos parceiros do Ajuda Brasil, o Ajuda Brasil tem parcerias como o IBEST, naturalmente, que você preside, Globo.com, Microsoft, Terra, IG, Yahoo, Viva Rio, não sei se esqueci de alguém, é muita gente. Enfim, e foi fácil angariar todos esses apoios? Foi uma coisa que aconteceu com facilidade? Eu diria que o nosso projeto, ele realmente ele é muito cativante, né? Porque, primeiro, ninguém tem interesse financeiro nenhum. O objetivo é simplesmente, de todos, é o bem-estar do brasileiro, poder ajudar de alguma maneira. As empresas de mídia, como, por exemplo, todas as empresas de internet, a gente considera empresas de mídia, elas têm um prazer enorme de usar a própria internet como um canal de solidariedade. Então, primeiramente, nós conseguimos apoio dos 7 principais portais do Brasil, que você já citou. Eu vou repetir porque faltaram alguns, o IBEST, o IG, o UOL, o Terra, a Microsoft, o Yahoo. E, agora eu vou repetir, falta um que eu vou lembrar já. E depois disso, nós tivemos também o apoio da televisão, por exemplo, Organizações Globo. Na área de revistas, nós temos o apoio da própria ANER, que é a Associação Nacional dos Editores de Revista, a editora Abril, a editora 3, a editora Globo. Na área de internet, nós temos vários portais, Submarino, dos maiores portais de comércio eletrônico, centrais de outdoor. Então, todo o mercado, toda a parte de mídia está realmente muito favorável a isso, né? Temos o interesse do governo também de apoiar, estamos vendo a melhor maneira de fazer essa integração. Eu diria que toda a sociedade tem interesse nisso, não tem por que alguém não ter interesse nisso. E nós estamos tendo o cuidado de nos posicionarmos não como mais uma ONG, e sim uma instituição, uma ação que vai ajudar a todas as ONGs. Nós não estamos para concorrer com ninguém, nós não estamos entrando nisso, nós estamos entrando para ajudar quem já está aí. E em relação à gênese mesmo do Ajuda Brasil, quer dizer, foi uma coisa que surgiu de um grupo de conhecidos que tinham interesse em ajudar? Foi algo nesse sentido? O Ajuda Brasil, primeiro, ele tem essa relação dos próprios responsáveis pelas empresas de internet, mas eu diria que um grupo de pessoas que acabou sendo o Conselho do Ajuda Brasil teve, ao mesmo tempo, esse interesse e, a partir de muita conversa, nós chegamos a esse caminho, que é o caminho que nós estamos traçando hoje. E o Conselho são pessoas de várias áreas, temos empresários, por exemplo, eu faço parte do Conselho, o Matina Suzuki, o Matina Suzuki do IG, o Rubens César do Viva Rio, Pedro Moreira Salles do Unibanco, o Washington Oliveto da W Brasil, atores como Luciano Huck, a Malu Mader, o Tomás Souto Correia, da editora Abril, o Zunir Ventura, ou seja, como escritor, uma série de personalidades cujo único interesse é ajudar. E em relação a justamente essas pessoas, atores, enfim, no caso, Malu Mader, Luciano Huck, como é que essas pessoas foram procuradas, ou até vice-versa, enfim, chegaram ao Ajuda Brasil? Como é que foi esse contato? Esse grupo, ele se conhece muito bem, então uma ou outra pessoa do grupo conhece a outra pessoa do grupo, e aí a gente criou esse núcleo, que a intenção não é aumentar muito, até para que seja um grupo de trabalho, mas todos se conheciam de alguma maneira ou de outra. Em relação ao retorno para os empresários que estão apoiando o Ajuda Brasil, vai ser um retorno institucional, no nível da imagem, talvez, uma vez que vai ter sua imagem associada a um projeto, enfim, que vai ser visto como positivo pela sociedade, alguma coisa por aí? Dentro do Ajuda Brasil, especificamente, não existe nenhuma predisposição de retorno de imagem, nem a nível da pessoa do Conselho, nem a nível da empresa do Conselho. Então, vamos dizer, nesse momento e nos momentos que vão para frente, eu acho que a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai gastar dinheiro. Hoje o Ajuda Brasil, ele custa, tem uma estrutura, tem pessoas, nós gastamos para colocar ele no ar. Existe uma série de empresas que têm interesse de estarem patrocinando a ação. Então é muito provável que essa ação ela vai ser autossustentada por esses patrocínios. Daí vão vir os recursos. Daí virão os recursos, embora o Conselho é muito provável que vá investir nesse desenvolvimento, até porque sempre vão existir novas ideias. O Brasil, na verdade, com pouco tempo do Ajuda Brasil, a gente já tem o feedback vamos dizer, do interesse de outros países estarem desenvolvendo isso. Então, certamente, numa próxima etapa, nós vamos estar investindo para que a gente consiga fazer o Brasil um benchmark
nessa área para fora. Pois é, existem coisas parecidas lá fora? Olha, a única que nós conseguimos identificar foi uma ação feita pela American Online, pelo Yahoo e pela Microsoft, os três juntos, chama-se Networking for Good, se eu não me engano, que o objetivo é o mesmo, é muito parecido, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, no Ajuda Brasil, a doação não vem para Ajuda Brasil, vai direto para a instituição, até para mostrar a idoneidade. No caso deles, nos Estados Unidos, são idôneos, imagino, até pelas empresas, mas o dinheiro vai para eles e eles depois repassam. Tem algumas diferenças de operação, mas o propósito é o mesmo. Fora dos Estados Unidos, fora dessa específica, nós não conhecemos nenhuma iniciativa com esse porte, com esse objetivo. Agora, diferentemente dos Estados Unidos, a nossa está sendo apoiada pela sociedade em geral. E isso tem dado um resultado muito surpreendente até para a gente, vamos dizer, não surpreendente pelos parceiros, mas nós estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. Nós não sabemos, acho que infelizmente os Estados Unidos ele acaba virando um grande banco de dados, mas sem a ação que nós estamos desenvolvendo por trás. Agora, nos Estados Unidos tem uma coisa interessante que você tem desconto no imposto de renda se você faz uma doação qualquer que seja para sua igrejinha lá da cidadezinha pequenininha, ou é um milionário que monta um super laboratório numa grande universidade. Isso, né, reverte no imposto de renda. Aqui no Brasil, enfim, como é que isso deveria ser? Deveria haver alguma coisa nesse sentido também? Deveria existir. O sistema de imposto nos Estados Unidos e no Brasil é bastante diferente, sem querer dizer se um é melhor ou pior, mas sem dúvida existem alguns pontos na nossa agenda do Ajuda Brasil, vamos dizer, pontos mais de médio e longo prazo, onde nós vamos estar interagindo com o governo para tentar dar, vamos dizer, o máximo de ideias que possam estar ajudando nesse sentido. Agora, eu acho que talvez haja um certo temor no Brasil de o jeitinho brasileiro entrar em campo e aí o sujeito faz uma doação, mas para a fundação da mãe dele, na verdade, é tudo um grande esquema para cobertar sua negação. Eu acho que talvez exista esse temor, né, e não estimular esse tipo de coisa, quer dizer, a doação que seja vinculada a um benefício fiscal, no fim das contas. Sem dúvida. Nós estamos tentando fazer a coisa de maneira mais transparente. Existem empresas que já têm essa, vamos dizer, autorização do governo para, uma vez que recebam esse benefício, que de alguma maneira reverta numa diminuição de imposto por parte de quem está dando essa doação. Mas isso não ainda é aberto para todas, existe um processo de cadastramento. Nós vamos estar informando da melhor maneira para que pessoas, e principalmente empresas, possam estar usando esse benefício. Isso sem falar das fundações, né, que eu acho que são tão bem-sucedidas no Brasil e atuando em áreas tão distintas, né. Em relação, agora, a gente falou dos Estados Unidos, a questão do imposto de renda, em relação do jeitinho também, você já mencionou também a questão de como é que acompanha a doação, como é que ela é usada. Você já tem algum feedback quer dizer, de se as instituições começaram a ser mais procuradas desde que o Ajuda Brasil foi criado? Como é que estão os page views, quer dizer, muita gente que visita. Já existem números que a gente possa medir aí como é que vai ser o sucesso da Ajuda Brasil? Sem dúvida. Eu costumo falar para todo mundo, né, que está participando conosco vamos ir devagar, quer dizer, devagar não vamos ficar esperando que tudo vai acontecer de um momento para o outro, mas tem acontecido muita coisa muito rápido. Então, alguns números. Desde que a gente começou há 2 semanas, nem isso, e desde então nós tivemos mais de 200 mil pessoas visitando o Ajuda Brasil e conhecendo a proposta do Ajuda Brasil. Esse é um número bastante relevante dentro dessa área. Eu talvez diga que nesse lançamento, já é a maior visitação que um site, que uma iniciativa de filantropia tem no Brasil. Agora, melhor do que isso, nós já temos mais de 3 mil pessoas, voluntários já cadastrados, dando exatamente o tempo que ele quer doar, aonde, se ele vai trabalhar na instituição ou fora da instituição, todos os tipos qual exatamente o tipo de perfil com quem ele quer trabalhar. Então, isso, se a gente imaginar em 2 semanas 3 mil, não é fantasia a gente imaginar que em um ano a gente pode conseguir 40 mil, 50 mil, 40 mil, 50 mil pessoas trabalhando é um exército, e são pessoas com qualificação. É um dado interessante, a gente tem uma série de segmentações já, se eu não me engano, 60% a 70% tem mais do que o 2º grau. Então isso é um dado bastante relevante. Nós estamos falando de pessoas com capacidade de realmente fazer alguma coisa, profissionais liberais. Mais de 75% das pessoas dispostas a trabalhar dentro da própria instituição, o que também é muito positivo. Se a gente estiver imaginando, vamos pegar um número menor, 10 mil pessoas trabalhando, imaginando
um número de 200